Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai ser a maior amiga, com certeza, para editar os slides que nós desenvolvemos, que é o painel de seleção. À medida que os slides ficam mais complexos, ele possui vários elementos no mesmo slide, você precisa saber como selecionar este elemento para poder editar. Então eu vou te dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Vamos pegar aqui esse slide em branco e eu vou colocar aqui um elemento, vamos colocar aqui um quadrado qualquer, tá? E aí eu vou duplicar aqui algumas vezes. 4 vezes esse quadrado, vamos aqui aumentar ele um pouco, para que fique mais fácil de entender e colocar aqui no meio. Para facilitar ainda mais, vamos alterar essas cores para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pôr esse aqui verde, vamos pôr outra cor aqui, e este outro, este aqui. Bom, muito bem, nós temos aqui então 5 quadrados. Tá? Então aqui quando você tem 5 quadrados, você percebe, quando você cria o primeiro e vai duplicando, ele vai criando uma nova camada na frente do último criado. É sempre assim que funciona o PowerPoint. Tá? Sempre quando você cria um elemento, ele cria para frente do slide. Então, quando você está com os elementos assim, você consegue selecioná-los individualmente. Acontece que para a gente ter alguns efeitos, deixa eu alinhar aqui para você entender, quando a gente começa a ter alguns efeitos diferentes, a gente precisa de ter os elementos desse jeito. Ou seja, os 5 elementos estão aqui, mas estão escondidos. E para eu ter que editar, por exemplo, o azul, eu ter que ficar separando eles, eu estrago todo o layout do meu slide. E isso ninguém quer, a gente quer produtividade. E é por isso que a gente tem que usar o painel de seleção. Antes disso, vamos colocar um texto aqui, ó. Só para ter uma ideia que eu queria editar esse texto. Então voltamos agora, vamos voltar ele para alinhar todos novamente, para ficar mais fácil de entender. Muito bem, então a gente tem que procurar o que? O painel de seleção. Ele normalmente não aparece, eu estou usando o PowerPoint para Mac, tá? No PowerPoint para Windows é basicamente a mesma coisa, muda um pouco o layout, alguns recursos no PowerPoint para Windows é melhor, na verdade, tem mais recursos do que o próprio Mac, mas aqui na empresa a gente usa a maioria Mac, por algumas outras facilidades de design, para criar figuras, etc. Então vamos, o que eu estava falando, que o painel de seleção, ele fica aqui, ó, formatar forma, painel de seleção. Tá? Ou você pode colocar ele tá aqui, ó, em formatar forma. Para algumas pessoas, ele pode, quando você seleciona ele pode não aparecer. Ele pode não aparecer, ó, tá aqui, painel de seleção. Eu posso colocar, tá lá, ok? Então veja que esse triângulo é este primeiro. Ele fica numa lista com uma camada. Ele fica numa lista. O que está em cima primeiro é o que aparece primeiro. E o que está embaixo é o que aparece por último, por isso que a gente não vê. Tá? Então, se você não consegue, não tem o painel de seleção habilitado para você, eu vou te ensinar como fazer. Então, no Mac, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos. No Windows, tem uma setinha, um triângulo para baixo, se eu não me engano. Tá? E você vai clicar em mais comandos. E vai abrir essa janela. Uma outra forma no Windows é vir aqui em, se não me engano, arquivo, deixa eu ver se é propriedades, não aqui, preferências, e aí aqui no Mac, né, preferências. No Windows, provavelmente você vai encontrá-lo aqui, ó, arquivo e opções, ou PowerPoint opções. Tem aqui uma lista escrito opções, e aí você vai encontrar avançado, mais comandos, ferramentas. Ou pela setinha, como eu falei.
eu vou clicar aqui, mais comandos. E aí aparece duas opções aqui, vai abrir uma caixa parecida com essa. Barra de ferramentas de acesso rápido ou faixa de opções. Então nós vamos falar de faixa de opções. Faixa de opções é esta faixa cinza aqui, ó. Essa faixa baixa, grande, cheia de comandos aqui. A barra de ferramentas de acesso rápido é essa vermelha, laranja aqui em cima. Ok? Nós vamos utilizar essa porque o painel de controle está aqui. Feito isso, você vai clicar aqui em comandos, escolher comandos em todos os comandos. Vai procurar aqui o painel, está em ordem alfabética, o painel de seleção. Painel de seleção, está aqui ele. E você vai colocar, eu gosto de trabalhar com ele dentro do menu principal, página inicial, que é essa primeira aqui, ó, no menu, no topo, essa primeira página inicial no canto esquerdo superior, página inicial. Então eu vou, para nós jogarmos ele aqui para dentro, tá vendo? Eu tentei fazer isso, ó, selecionei ele e joguei ele para as guias principais. Ele não aceita, porque ele pede para você criar um grupo. Como já existe vários grupos aqui, ó, área de transferência, slides, fonte, etc., tem que se criar um novo grupo. Então, eu recomendo aqui que você crie um novo grupo chamado seleção. Novo grupo, agora temos que renomear. Seleção. Ok? Agora selecionado aqui, nós vamos voltar lá para o painel de seleção, onde estavam todos os comandos, painel de seleção, e vou jogar ele aqui para dentro que está selecionado. Agora sim ele entra aqui, ó, painel de seleção, e eu salvo. O que aconteceu? Que agora, na minha guia página inicial, eu tenho o meu painel de seleção aqui, que eu habilito e desabilito mais facilmente para dar um clique só. Então isso ajuda muito. Então vamos lá. Nós criamos aqui os quadrados. Está aqui vermelho, azul, vamos colocar assim. Muito bem. Um retângulo, aqui está o quadrado, é retângulo, mas é um quadrado que nós fizemos. Você pode renomear isso se quiser. Então eu posso colocar quadrado 1. Isso normalmente a gente faz nos nossos slides. 2. Esse aqui nós vamos chamar de 2. 3. O PowerPoint, quando você cria elementos, ele vai renomeando automaticamente sozinho. Mas é sempre bom organizar. Então veja, se eu quisesse agora editar o texto 1, o texto do quadrado azul, eu teria que arrastar ele. Vamos voltar aqui, alinhá-lo novamente para ficar mais fácil de entender. Se eu quisesse agora, para não tirar eles da posição, simplesmente eu venho aqui e vou ocultando, clicando o olhinho e ocultando o que está em cima. Então, quadrado 1, eu quero mudar o texto. Alterar o texto. E aí eu volto para todos. Se eu quiser colocar o quadrado 1 para frente, eu simplesmente posso vir aqui e selecionar e arrastar para cima. Se eu quiser colocar o 2 para cima, e assim por diante. Por que isso é importante? Aqui parece ser muito simples, mas existe um slide, por exemplo, aqui de recursos humanos que é bastante, como se diz? A gente usa esse recurso de vários elementos. Então veja, aqui tem a data 2021, que ela é totalmente editável. Então ela tem vários elementos aqui. Se você clicar no número 1, você consegue editar para número 2. Mas veja, aqui embaixo tem outros números 1 para te dar um efeito animado. Aparece o número 1 lá de baixo primeiro, depois o segundo. São 3 camadas que nós temos aqui. Então, primeiramente, você pode vir aqui e alterar para... apaguei sem querer. 2.
Então, quando eu selecionei o 2 aqui, já apareceu qual que é o elemento do painel de seleção, caixa de texto 39. Eu oculto ela, já alterei. Agora eu quero alterar esse daqui. Então eu vou colocar o número 2 aqui. Esse aqui é o ano A. Já apaguei. E o último, ano B, 2. Então, aqui desse jeito eu já alterei todos. Depois que eu alterei, eu volto e mostro todas. Dessa forma, você não altera em nada o layout e edita facilmente. Ou seja, o painel de seleção é o seu melhor amigo para editar slides complexos, como são os nossos. Porque sem essa complexidade você não tem esse tipo de efeito. Tá bem? Então, sempre tenha a ferramenta painel de seleção habilitada no seu menu para facilitar o seu trabalho e ganhar produtividade. Tá legal? Até a próxima!